Sr. Presidente, começo por, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, por cumprimentar o Sr. Ministro da Defesa Nacional e o Sr. Secretário de Estado e explicar, de facto, os fundamentos que levaram a que o PSD apresentasse este requerimento. Enfim, o requerimento era mais vasto, foi entendido democraticamente pela Comissão que fosse apenas a audição do Sr. Ministro. E eu creio que o Sr. Presidente da Comissão delimitou muito bem a questão do escopo desta audição, uma vez que, quanto a nós, tem a ver com as razões da admissão que levaram à admissão, ou sobre a admissão do ex-chefe de Estado-Maior do Exército, o Sr. General Carlos Jerónimo, não tanto sobre a questão, enfim, que poderá ter estado na base, que tem a ver relacionada com o Colégio Militar. Isso é uma questão que não compete à Comissão de Defesa, está no âmbito, aliás, também no requerimento tanto quanto creio, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na Subcomissão de Igualdade, mas, portanto, relativamente a esta questão, penso que é importante clarificar esta matéria e temos um facto inelutável, isto é, a admissão de um chefe militar operacional, aquilo que consideramos que é algo muito grave e que merece a reflexão desta Comissão, enquanto, enfim, com as competências de fiscalização da atividade governativa, porque entendemos que tal decisão, obviamente, nunca é tomada de ânimo leve. E queremos, tanto daquilo que foi noticiado e amplamente noticiado, houve dezenas de notícias relacionadas com este tema, e denota que há aqui, de facto, algum relacionamento defeituoso entre o Ministério da Defesa Nacional, o Ministro da Defesa Nacional e o ex-chefe de Estado-Maior do Exército e, sobretudo, aquilo que nós entendemos como um determinado caminho tomado relativamente a outro. Isto é, tem uma questão mais vasta que tem sido sempre, que é o relacionamento do poder político entre o poder político e o poder militar. Obviamente que a leitura constitucional diz que há uma subordinação do poder militar ao poder político. Isso é, para nós, absolutamente pacífico. O poder militar tem razão, mas, digamos, das Forças Armadas ao poder político e, de facto, mas por vezes entendemos que há limites e quando esses limites, de alguma maneira, são ultrapassados e queremos estar perante um caso desses, há um problema e esse problema é, na nossa perspectiva, aquilo que está na origem desta admissão. E, portanto, a primeira pergunta que nós desejaríamos colocar ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, isto é, quais as razões concretas da quebra de confiança entre o Sr. Ministro da Defesa Nacional e o ex-chefe de Estado-Maior do Exército? E entendemos que, pelo menos daquilo que conhecemos do Sr. General Carlos Jerónimo, o ex-chefe de Estado-Maior do Exército, é um homem de caráter, de responsabilidade e a decisão de apresentar a admissão é porque, de facto, alguma coisa não correu bem em todo este processo. E, portanto, para além daquilo que foram as notícias do jornal, gostaríamos de saber se o Sr. Ministro, qual é a leitura do Sr. Ministro relativamente, exatamente, a essas coisas que não correram bem. E, de facto, houve notícias de todos os quadrantes, associações profissionais, enfim, um conjunto de ex-militares na reserva, enfim, que opinaram sobre este assunto, a opinião publicada e, de facto, aquilo que entendemos é que na base estiveram, e até prova em contrário, que declarações do Sr. Ministro da Defesa ou do Ministério da Defesa em que, e passo a citar, considera absolutamente inaceitável qualquer situação de discriminação, seja por questões de orientação sexual ou quaisquer outras, conforme determinam a Constituição e a lei. Adiantando que foi solicitado ao Comando do Exército o devido esclarecimento sobre o teor de tais declarações, bem como as medidas que pretende adotar enquanto responsável pelas orientações superiores do Colégio Militar. Ou seja, entendemos que não foram guardadas nestas notícias, isto, obviamente que o Ministro, que nenhum cidadão português incorre em delito de opinião, muito menos o Ministro da Defesa Nacional, mas há aqui alguma reserva e alguma prudência que deveriam ter norteado a postura do Sr. Ministro relativamente ao Exército e ao Comando do Exército sobre estes eventos e que não aconteceram e que, de alguma maneira, estiveram na base desta decisão
de demissão do ex-chefe de Estado-Maior do Exército. E, portanto, aquilo que nós perguntamos também ao Sr. Ministro é se não acha que, isto é, se pudesse voltar atrás, primeiro se não considera que deveria ter agido de outro modo e se pudesse voltar atrás, se não teria dirimido a questão de uma forma mais reservada e, porventura, mais eficaz, que não implicasse a demissão de um chefe operacional com as consequências que isso tem, que pode ter e que eventualmente esperamos que estejam superadas na coesão do Exército e na coesão dos seus subordinados. Muito obrigado.